hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom, conforme eu havia aqui anunciado, está aqui do meu lado, já estamos aqui ao vivo pelo Facebook, o presbítero Antônio Natali Soares Braga. Na intimidade a gente chama de presbítero Natal, né? Como é conhecido, é um amigo nosso de longas datas. Hoje ele congrega ali com o pastor Neguinho, na Iprabe Cajueiro, e nos dá a honra de estar conosco nesta manhã para nos trazer a palavra. Presbítero Natal, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer, aqui na Rádio Mensagem de Esperança. Bom dia, paz do Senhor, fique muito à vontade. Bom dia, pastor, mais uma vez, a paz do Senhor. Vou mandar aqui a paz do Senhor para minha esposa Irani, né? Conhecida carinhosamente aí por todos aí da comunidade de Cajueiro, com a minha irmã Pretinha. Um abraço para você, minha amada. Bom, vamos ler um texto aqui da palavra do nosso Deus, certo? Que está no 4º livro do Novo Testamento, no livro o Evangelho de João, de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 15. Esse é o texto que o Senhor colocou no nosso coração para esta manhã estarmos aqui, aproveitando esta oportunidade e falarmos um pouco do que Deus tem feito na nossa vida, baseado também nesse texto. E João, capítulo 15, é um texto muito rico das Escrituras. É um dos sermões de Jesus, quando ele já estava aqui nos seus, vamos dizer, nos seus momentos finais, nos seus dias finais, aqui no seu ministério terreno. A gente já vem, quando se lê o Evangelho de João, a gente já vem observando isso desde ali o capítulo 13, 14, quando ele está dando instruções aos seus discípulos acerca da sua partida, que os seus discípulos permanecessem firmes, fortes, sendo todos muito bem orientados. E agora, passando o capítulo 14, onde ele também já promete, né, a vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo, que estaria com os seus discípulos, com todos aqueles que nele crescem. A partir daquele momento, ele já estava preparando para que eles ficassem fortalecidos. E quando chega no capítulo 15, Jesus dá mais uma outra instrução muito valiosa, muito precisa, muito cuidadosa, para que os seus discípulos estejam atentos ao que ele está falando. E o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, escrito por João, começa assim. Nós vamos ler até o verso 8. Seria muito, muito importante você que está em casa, depois você ler todo esse capítulo. E nós vamos ler apenas até o verso de número 8. Então, João 15, 1, já começa dizendo assim: disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Outra vez Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Até o verso 8. Amados irmãos ouvintes, desta palavra, nós queremos iniciar esse texto falando que a
primeira palavra que Jesus usa aqui é a palavra eu sou. Essa expressão eu sou aqui, então, quando a gente volta alguns capítulos antes, nós vamos ver que lá no capítulo 6 é a primeira de 7, como a gente chama, autodesignações de Jesus, que está sempre iniciada com as palavras eu sou. Então nós podemos ver Jesus fazendo várias afirmações. Em algum momento ele diz aos seus discípulos e a todos aqueles que estavam ao seu redor ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua pregação, ele afirmar que ele era o pão da vida, ele era a água viva, como ali no capítulo 4 de João, ao se encontrar com aquela mulher samaritana. No capítulo 6 ele afirma ser o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 8 ele afirma ser a luz do mundo, quando ele diz eu sou a luz do mundo, está lá no capítulo 8, verso 12. Ao chegar no capítulo 10 ele afirma, ele diz eu sou a porta, ele diz eu sou o bom pastor. No capítulo 11 ele diz eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 ele afirma mais ainda, ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aqui no capítulo 15 ele usa essa expressão eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus usa essa expressão ou esta figura de linguagem ao afirmar que ele é a videira verdadeira? A videira verdadeira, irmãos, ele quer fazer uma comparação ao Antigo Testamento, tá certo? A videira é muitas vezes usada no Antigo Testamento como símbolo de Israel. A gente pode muito bem ver isso em vários textos bíblicos. Essa figura de linguagem é relacionada a Israel. É uma metáfora, né? Uma comparação que era dada a Israel. Israel era como uma videira. A gente vê isso em Isaías capítulo 5. A gente também pode ver isso em Jeremias capítulo 2. Os Salmos, o salmista também no capítulo 80 dos Salmos, o salmista faz também essa referência como Israel sendo essa videira. O que se nota, o importante que se deve observar quando se fala dessa videira que simbolizava Israel lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, é bom observar que essa figura de linguagem, muitas vezes ela se mostra que Israel estava de alguma forma, de alguma maneira em falta. Israel estava sempre em falta. E aí era usado essa expressão de que Israel era essa videira verdadeira. Só queria pegar aqui o capítulo de Jeremias, capítulo 2, que fala assim, uma passagem mais curta. As outras duas que foi aqui mencionadas, elas são um pouco mais extensas. Então nós vamos ler apenas essa que está em Jeremias, capítulo 2, no verso 21, que diz: Deus assim falando a Israel, eu a plantei como uma videira seleta, ou seja, uma videira exclusiva, né? Selecionada, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Então você observe que é uma figura de linguagem que está sempre mostrando que Israel estava sempre em falta para com o seu Deus, para com o seu Senhor, embora Israel tenha presenciado os grandes feitos de Deus no seu dia a dia, né? Todo o Antigo Testamento a gente pode observar o cuidado do nosso Deus, o cuidado do Senhor para com o seu povo, mas o seu povo sempre se mostrando em falta para com o seu Deus. Então esta figura de linguagem, ela está também relacionada lá com a questão do povo de Israel, da comunidade de Israel no Antigo Testamento. Exatamente por causa dessa falta que Israel tinha para com o seu Deus, Jesus vem se mostrando agora de uma forma muito mais ampla, agora de uma forma perfeita.
ele não vai apenas dizer que ele é uma videira, mas o importante é observar que ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, o que ele quer transmitir com isso, assim, que a gente já pode entender rapidamente, é que Jesus, sendo essa videira verdadeira, e quem estiver ligado nele tem todas as possibilidades para andar no caminho correto, no caminho justo, e viver de uma forma que agrade ao nosso Senhor. Então ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Então o texto segue e ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então ele, nesse momento que ele fala isso, então todos os seus discípulos estão ali ao seu redor, e sempre, com certeza, uma grande multidão estava também nesse dia em que Jesus deu esse sermão. E ele diz: vocês, para os seus discípulos, né, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então essa figura de todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta, pode sim ser uma referência ao juízo, né? Pode sim, a gente pode entender como uma referência ao juízo, uma questão de julgamento. Já a poda, né, que produz, a poda vai produzir uma frutificação. Então, no Antigo Testamento, a figura de bons frutos representa o produto de uma vida piedosa, ou virtudes do caráter de cada pessoa. Então é assim: se todo ramo que estando nele não dá fruto é cortado, e todo que dá fruto, ele é limpo, ele é podado, e ele é limpo para quê? Tem um objetivo exclusivo, e qual? Dar mais fruto ainda. Então ele olha para os seus discípulos e diz: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Então ele está dizendo: vocês receberam agora a palavra dessa videira verdadeira. Então vocês têm todas as condições de darem frutos, né? Essa mensagem limpos, como, vamos dizer assim, resume a mensagem de Jesus. É um resumo: vocês estão limpos. Nós fomos purificados, nós estamos limpos pela palavra de Deus, é ela que nos limpa. Agora, algumas coisas precisam sim serem observadas. Nós estamos limpos pela palavra, né? Como diz lá em João capítulo 3, quando Nicodemos está conversando com Jesus, que ele diz: você precisa nascer de novo. O que ele está dizendo para Nicodemos? Quando você nasce de novo, quando você recebe a palavra, de acordo com Efésios 1:13, depois vocês que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, vocês são selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir daquele momento, se entende esse resumo dessa mensagem de Jesus: vocês estão limpos. Não é coisa para ser questionada, vocês estão limpos. Quem está nos limpando agora não é uma videira qualquer, não é a videira verdadeira, que é Jesus, de acordo com o texto de João capítulo 15. Agora, algumas coisas precisam sim ser observadas, porque e essa questão de vocês estão limpos, vai entrar agora. Jesus vai continuar o seu sermão e ele vai trazer agora alguma coisa para serem observadas, que nós vamos falar agora, que é exatamente a questão do permanecer. Se você que tem a prática de ler os evangelhos e gosta desse capítulo 15 de João, você vai observar só até o verso de número 8, que a gente fez a leitura aqui inicial. Esses 8 capítulos, nós vamos encontrar a palavra permanecer 8 vezes. Então, por que Jesus enfatizar tanto esta palavra permanecer? Já começa a partir do verso 4, quando ele diz que vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então ele vai dizer: permaneçam em mim, aí eu permanecerei em vós. Entendam que é preciso que a gente permaneça. Nós conhecemos Jesus, nós fomos alcançados pela sua palavra, estamos limpos pela sua palavra que ele nos tem falado, mas precisa agora permanecer.
uma luta, eu conheço um irmão que ele gosta de sempre usar a palavra batalha, né? Uma batalha constante, uma batalha diária, para permanecermos limpos, porque nós já fomos limpos. Então, se nós fomos limpos por esta palavra que Jesus falou para nós precisamos crer nisso. Então, fica agora para nós o que é um permanecer. Ele diz: permaneçam em mim. Vocês permanecendo em mim, eu permanecerei em vós. Então precisamos permanecer firmes em Jesus. E ele segue dizendo: nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, se nós permanecermos em Cristo Jesus, nós vamos dar frutos. Então, porque muitas pessoas se dizem cristãos e passam às vezes algum tempo na igreja, congregam, e quando você menos espera, a pessoa tem saído, não quer mais, não se desmotivou. Por quê? Porque faltou esse permanecer. Ela não foi limpa pela palavra, ela não foi lavada pela palavra. Aí por isso ela sai, ela não está ligada a essa videira verdadeira. Então, se não está ligada à videira verdadeira, como pode produzir frutos? Ele está deixando claro: vocês não podem produzir frutos de vocês mesmos. Para que vocês produzam frutos, precisam permanecer em mim. Ele usa de novo a mesma expressão em dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Ou sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, diz o verso de número 5, um versículo muito conhecido, muito citado, né, por muitos pregadores, por muitos irmãos que dão estudos bíblicos e muitas mensagens. Um texto muito conhecido e um versículo muito conhecido. Então Jesus está afirmando de novo ele ser essa videira, tá certo? Aí alguém pode dizer assim: não, em cima dessa afirmação de Jesus, quando ele diz que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, é porque realmente, irmão, não existe, a gente não pode fazer coisa alguma se não for o nosso amado Senhor Jesus e Salvador Jesus conosco. Alguém pode dizer: não, eu não preciso disso, eu não preciso estar nessa videira para que eu produza frutos. Eu não preciso. Preciso sim. Olha, pelo fato de você ter levantado hoje, Jesus te deu a condição para isso. Pelo fato de nesse momento, onde você está, não importa onde você esteja, você está respirando, você está enchendo os seus pulmões de oxigênio, é uma graça que Ele está te dando, é uma graça que Ele está nos dando. Então não podemos fazer coisa alguma sem o nosso Jesus. Se fizermos, nós vamos fazer por nossa conta, mas Ele está dizendo aí: sem mim nada podeis fazer. Então é algo que se constrói, aquilo que você constrói no dia a dia, tudo é uma bênção que vem do Senhor. Tudo nós recebemos dele. O verso 6, ele diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Mais uma referência aqui, a gente pode ver isso aqui como uma referência ao juízo, né? Ao juízo, lançados fora e queimados. Podemos usar a palavra sim, condenados, com base em textos, como está em outros capítulos aqui mesmo, né? No Evangelho de João. Esses ramos provavelmente não representam crentes verdadeiros. Por quê? Porque a salvação genuína ela é evidenciada por uma vida frutífera. Então, se eu estou com Cristo, se eu permaneço em Cristo, eu tenho que dar frutos. Aí é uma coisa que vai, é uma caminhada espiritual, mas vai dar os frutos naturalmente. Os frutos vão surgir, né? Alguém pode dizer: não, mas eu já estou há tantos anos que estou nessa caminhada, nunca ganhei uma alma para o Senhor. E não fique desanimado se isso tem acontecido com você. Não fique desanimado. Vai ser um motivo a mais para você entender que precisa permanecer firme nessa videira, e você vai então começar a dar os frutos no tempo certo. Lembra lá do Salmo de número 1? Né? Salmo de número 1.
abertura dos Salmos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação apropriada, na estação própria. Então, no tempo você vai dar o seu fruto. Por quê? Porque você está ligado nessa videira, a qual Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Estamos ligados nessa videira. Se estamos ligados nessa videira, nós vamos dar fruto, sim. Por isso que João Batista clamava, dava uma dura, vamos dizer assim, naqueles religiosos que o cercavam, e dizia: vocês precisam dar frutos dignos de arrependimento. Porque os frutos que eles davam não eram frutos de arrependimento. Então, João Batista, na sua mensagem dura, firme, batia de cheio contra os religiosos, exatamente por isso, porque eles queriam falar do nome de Deus, queriam defender Deus, usavam o nome de Deus. Para eles, estavam com Deus, Deus estava com eles, mas quando iam dar frutos, os frutos não eram dignos. Era uma árvore que não produzia frutos, ou queria mostrar outros frutos que não combinavam com a sua árvore. Então não pode. O verso 7 também é de nos chamar bastante atenção. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E às vezes as pessoas podem pensar: será que existe algum segredo, alguma coisa para que possa, assim, a gente conversar com Deus e o que pedir para Ele dá? Não existe segredo, irmãos. Existe apenas um obedecer. O amor de Deus, ele também está ligado ao obedecer. Então, quando a gente diz que quando Cristo deu a sua vida, e que ali na cruz do Calvário Ele entregou a sua vida para nos resgatar, ali Ele uniu o amor e o juízo. O juízo, a justiça de Deus estava ali. A justiça, o amor e a justiça ali foram unidos lá na cruz. Não, eu falei juízo, a justiça. A justiça de Deus está unida ao seu amor. Então, ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E a gente pode pensar: eu tenho pedido tantas coisas ao Senhor, tenho pedido tantas coisas a Deus, e eu não tenho ainda recebido. Na realidade, Deus sabe o que faz, certo? Se você pediu e já recebeu, se você continua pedindo, não recebeu, não desista, continue pedindo. Observe o que você pede, com a forma que você está pedindo, se é para o seu próprio deleite, se é para a glorificação do nome dele, porque na realidade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: permaneçam em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês. Ele está dizendo: minhas palavras permanecerem em vocês. É impossível orar corretamente sem conhecer os ensinos de Cristo e crer neles. Então, quando nós pedimos o que quiser, nós precisamos observar o que nós estamos pedindo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pedindo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É alguma coisa que vem para nos ajudar nessa caminhada, ou é alguma coisa que talvez venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor? Então observem isso, porque ele está dizendo que o que pedirmos será concedido. A gente precisa estar consciente do nosso pedido a Deus. Então o verso 8, que encerra o texto que foi lido lá no início, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Atente bem, amados. Cada fruto que nós dermos nessa vida, nessa caminhada com Cristo Jesus, é de uma maneira exclusiva, de uma forma exclusiva, para glorificar o nosso Deus e Pai. Nada é para a nossa glorificação. E sabendo disso, isso nos impulsiona ainda mais para que a gente observe esses mandamentos do nosso Deus, essa permanência. Nós
Nós recebemos a Cristo, e porque recebemos a Cristo, eu sou salvo em Cristo, querer levar uma vida agora de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é esse o ensino de Jesus, não é esse os relatos, né, do Novo Testamento, da Bíblia, da Nova Aliança, que estão para nossas vidas. Não são assim. O texto é muito claro quando usa essa palavra permanecer. Eu falei lá no início que do capítulo, do verso 1 até o verso 8, nós encontramos 8 vezes essa palavra permanecer. Mas quando a gente continua lendo o texto de João 15, que vai até o verso de número 27, então nós vamos observar que nós vamos encontrar mais e mais vezes ainda esta palavra permanecer. Por exemplo, o verso 9 ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Então, como é que eu posso permanecer no amor de Jesus? O verso 10 vai dar: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então você veja que a forma como Jesus vem ensinando, vem passando para nós, é algo para chamar a nossa atenção e nos alegrarmos com uma mensagem dessa, uma mensagem como essa. Essas palavras foram ditas pelos lábios do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Ele está dizendo: permaneçam no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Já é o verso de número 10. Ele está dizendo: da mesma forma como eu tenho permanecido no amor do meu Pai, vocês também devem permanecer no meu amor. Tenho-lhes dito isto, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, Cristo, Ele nos salvou, Ele nos libertou, e essa é a nossa pregação no dia a dia. Quando a gente tem a oportunidade de pregar a palavra, seja no templo, na igreja onde congregamos, seja em alguma localidade que a gente vá, seja numa congregação, a gente chega lá e está dizendo: olha, Cristo liberta, Cristo transforma, Cristo renova, Cristo restaura, Cristo dá uma nova vida, Cristo traz a liberdade. E de acordo com Paulo, escrevendo aos Gálatas, tanto no capítulo 5, tanto no verso 1 quanto no verso 13, ele vai usar essa palavra liberdade, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ou seja, ele nos tirou de um império das trevas, de acordo com Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se ele nos arrancou de um império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele quer que a gente permaneça. Ele quer que a gente permaneça. Então, qual é o juízo que se tira de quem não permanece? Aquele que não conheceu a Cristo, aquele que não recebeu a Cristo, ou aquele que às vezes pensou que caminhou com Cristo, mas ele voltou atrás. Porque não tem como seguir a Jesus e voltar atrás, irmãos. Amados ouvintes, não tem. Quando começamos uma caminhada com Cristo, ela é uma caminhada que nós não podemos retroceder, até porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Está lá na carta aos Hebreus, fala sobre isso. Aqueles que retrocedem, Deus diz: nele não se compraz a minha alma. Em Lucas capítulo 9 está registrado que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Nós andávamos perdidos, hoje nós fomos achados, fomos encontrados. Então é motivo de alegria, e uma alegria permanente. Mas porque eu estou em Cristo, já estou limpo pela palavra, eu agora não vou mais sofrer nenhum problema, não vou passar por tribulações, dificuldades, algumas coisas assim. Ou alguns podem dizer: depois da minha caminhada cristã, depois que recebi a Cristo, muitas coisas aconteceram. Algumas pessoas falam isso, problemas, não sei o que mais. Não quer dizer que porque você foi limpo pela palavra, permanece em Cristo, você não vai ter problemas ou passar dificuldades. A Bíblia não ensina sobre isso. A Bíblia, muito pelo contrário, vai dizer que se nós quisermos servir a Cristo piamente, nós vamos até sofrer e passar perseguições, mas vamos permanecer firme no Senhor, permanecer no seu amor,
Então ele está dizendo: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Agora veja que expressão maravilhosa: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, se nós obedecermos a palavra do nosso Senhor Jesus, nós somos chamados de amigos dele. Amigos, irmão. Amigo de Jesus. Ele está dizendo: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não o chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele diz: em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Por quê? Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então você observe que, como se ele tivesse saído um pouco da questão do permanecer e de fruto, ele volta novamente a mencionar a palavra permanecer e a palavra fruto. Ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Agora vai entrar, o texto segue, vai entrar a questão que o mundo deu aos discípulos, nesse mundo, esse sistema que não recebe, não aceita a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Aqui já entra um outro texto, mas quero pegar, baseado nesse texto de hoje, em cima dessas três palavras, os 3 pontinhos que eu observei aqui, que é o estar limpo pela palavra que Jesus já tem falado para nós. Hoje nós temos a palavra, a Bíblia impressa, né, em várias, como a gente chama, versões, exatamente, pastor, obrigado. Em várias versões, nós temos várias versões. Eu estou lendo aqui na versão da NVI, mas tem várias versões, né? Eu acho que já ouvi alguém falar que aqui no Brasil tem mais de 80, né? Eu não conferi se isso é verdade. Então, em várias versões, a palavra dá uma fugida aqui da minha mente, mas o pastor Marcos me ajudou aqui. Então, é assim, temos em várias versões. Você pode ler a Bíblia hoje em várias versões, mas a mensagem ela é a mesma. Ela é a mesma. De acordo com o capítulo 15, este permanecer. Estar limpos, se formos limpos, precisamos permanecer e precisamos dar frutos. Se nós, na nossa caminhada cristã, não demos frutos, olhamos para trás, não vimos frutos, então vamos começar agora. Vamos começar hoje. Você que está ouvindo esta palavra é de Jesus, não é nossa, é a palavra dele. Aqui ele estava falando e João, na inspiração do Espírito Santo, foi registrando. Hoje ela está registrada para o nosso conhecimento. Então ele nos escolheu, né? Ele nos escolheu. Nós, por nós mesmos, não tínhamos a menor possibilidade de escolher Jesus, mas ele nos escolheu. Agora ele nos escolheu, e aí fica para nós uma responsabilidade, porque a vida cristã é uma responsabilidade. A responsabilidade de seguir a Jesus nessa caminhada, seguindo seus passos, seguirmos avante, nos parecendo, procurar cada dia ficarmos mais parecidos com o Senhor. Em que? No trato, no falar, no comportamento, aonde andamos, o tipo de conversa que temos. Irmão, eu sou falho, somos falhos sim, mas um dia nós só vamos alcançar a perfeição lá na cidade, na pátria celeste, na cidade celestial, né? Lá com Cristo Jesus para toda a eternidade, sim. Mas aqui nós precisamos caminhar rumo à perfeição. O meu viver hoje precisa ser melhor que ontem,
E amanhã, com a graça de Deus, Ele concedendo, precisa ser um pouco melhor do que hoje ainda, para a glorificação do nome do Senhor. Então vamos lá. Precisamos estar limpos, certo? Estar limpos, porque a palavra nos limpa. Fomos lavados, regenerados. Paulo escrevendo a Tito, ele usa a palavra regenerados, né? Jesus usou para esta palavra estar limpo, a palavra, podemos dizer, nascer de novo, nascer da água, do Espírito. Permanecer é uma questão muito particular de cada cristão, nessa permanência, nessa busca. Não deixemos de estar atento à palavra, à leitura, à oração, à prática da palavra, como Tiago alerta lá em capítulo 1, 22, não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Não seja apenas leitores, mas praticantes. E aí, sendo praticantes, irmãos, nós vamos dar frutos. Frutos e frutos permanentes. Esse fruto permanente é para a nossa própria glória? Não, de maneira nenhuma. É para a glória do Pai, de acordo com o texto que foi lido aqui no início, que paramos no verso 8. O Pai será glorificado nisso, nessa questão de dar frutos e este fruto permaneça. Então fica aí essa palavra, né, de Jesus para nós. Desde já, pastor Marcos, eu agradeço o convite que fez para estarmos aqui. É uma oportunidade que a gente abraça. Às vezes a gente diz assim, às vezes quando está no púlpito, né, a gente fica nervoso, né? Alguns usam essa palavra nervosa, alguma coisa parecida, mas na realidade é um privilégio que a gente tem. A gente precisa abraçar essas oportunidades e que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo aí, estão assistindo pelo Facebook, alguns estão ouvindo através da rádio, mas que Deus abençoe a vida de cada um grandemente em Cristo Jesus, que possa abençoar a sua vida, a sua família, seus projetos, seu trabalho, faça prosperar o seu trabalho, mas principalmente permaneçam firmes em Cristo Jesus e dando frutos para a glória do nosso Deus.